Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fala, pessoal, beleza? E aí, galerinha, aqui quem fala é o Alê. Aqui é o Fagner. E como a gente sempre começa, se você caiu aqui de paraquedas, você não vai mais sair daqui, porque aqui é o podcast direto da Arca. Seja muito bem-vindos, hein? É. Quanto tempo? 2 meses sem gravar. 2 meses sem gravar, novamente. 2 meses. Hoje é dia 22. 25, tá? Não, 22 de agosto. 22 de agosto, 22 gente. de agosto. Hoje é o dia de Maria Rainha. Nossa Senhora Rainha. Hoje é o amanhã dia. também é o dia de outra Nossa Senhora. Eu esqueci. É mesmo? Não. É. Hoje é dia de Nossa Senhora Rainha. Rainha Mãe, né? Título importantíssimo, já existente desde a época medieval. Enfim, já falamos muito sobre Rainha Mãe aqui. Muito. Mas uma coisa legal, outra coisa, faz bastante tempo que a gente não grava, no último episódio foi sobre demônios e possessões. Demônios e possessões. Só pra constatar, amanhã é a festa de Santa Rosa de Lima. Ah, bom. Não conheço Santa Rosa de Lima. Você conhece? Não, eu fiquei sabendo hoje porque eu tinha que pegar os cantos pra missa. Lima deve ser por conta do Peru. Então, Lima é a capital do Peru, deve ser Santa Rosa. Padroeira da América Latina. Ah, pra bom. quem não sabe, Bom. sabemos agora. Eu, particularmente, Então é Lima, é Peru, tá tudo em casa. Eu não sei quem é, não conheço esse título de Nossa Coloca Senhora. aí uns 5 minutinhos sobre ela. Não conheço esse título, vamos estudar sobre esse título. Mas sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Direto da Arca, e nós vamos falar hoje de quem? De quem? Ó, a gente tá tentando gravar faz um tempão aqui, ó. Entrou um cisco no meu olho, tô com o olho tudo vermelho. Um tempão a gente chegou que era meio-dia, pra você ter uma ideia. Chegou meio-dia, são 10h30 da noite. Agora que meu olho parou de lacrimejar e agora vamos tentar gravar. Mas isso é emoção, sabia, gente? É emoção cisco. de estar gravando. O nome aqui, disso é cisco no olho. Entrou um cisco no meu olho, que eu vou te contar um negócio, eu saía por nada nesse mundo. Vamos, se eu não conseguir ler aqui, ó, pelo menos agora, acho que eu tô conseguindo ler pelo menos. Mas falar de quem? De Saulo. Ou de Paulo? Assim, de Saulo primeiro, você De falou. Saulo ou de Paulo? Ah, de Paulo. Paulo ou Saulo? E aí, o que vocês preferem? Apóstolo, gigante, coluna da igreja, tanto que é celebrado junto com São Pedro. Vamos falar sobre Saulo, sobre Paulo, enfim, e vai ser um curso. É isso que eu ia falar agora. Detalhe, não vai ser apenas Saulo e Paulo. Pra quem acompanha a gente, falamos de Santa Terezinha. Falamos. Lemos o livro todo, História de uma Alma. História de uma Alma. Saulo vai ser a mesma fórmula. Vamos começar do início ao fim. Porém, não vai ser só Saulo, blá, 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 blá. Não, vai ser Saulo começou aqui, fez isso aqui, aconteceu isso aqui, a palavra tal, leitura tal. Se você quiser resumo, pega outros vídeos aí no YouTube. Aqui não tem resumo. Vai ser um curso completo. É mesmo? Praticamente, quantas aulas você falou? 16? Ah, vamos lá. O Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27, 14 foram escritos por Paulo. Por Paulo. Então isso quer dizer que a gente vai ler meio Novo Testamento. Basicamente vai ser isso que a gente vai fazer, meio Novo Testamento. Então é o seguinte, se você não gosta, por gentileza, deixa agora, pode ir para outro canal, porque aqui se você gosta do conteúdo bacana, que é 100% católico e que fala do... A Hipópio, qual é? A Pop é o Shui? Do Iapoque ao Chuí. Ah, o Shui? Do Oiapoque ao Chuí. Que é do início ao fim de tudo o que acontece, está no canal certo. Então, acompanha a gente. Muito bem, vamos rodar essa vinheta? Roda a vinheta então, vamos que vamos. Vamos começar. Primeiro eu quero agradecer, então, e quero mandar um abraço aqui para os alunos da Escola da Fé, São Maximiliano Maria Kolbe, que nessa mesma época também estão começando um curso sobre Paulo. Lá é presencialmente. E aqui esse vídeo serve também de complemento para que eles continuem estudando em casa, para você também que não está podendo presenciar as aulas lá na Escola da Fé São Maximiliano Maria Kolbe, da Paróquia Santa Cruz, em Barueri. Vai assistindo e vai acompanhando com a gente aqui. É isso aí. E eu quero agradecer aos alunos dele.
Agradecendo, um abraço. Um abraço em todo mundo. E vocês também. Um beijo do gordo. Um beijo do magro. Vamos lá. O que nós Vamos lá, temos gente. aí, ô Fagnão? Vamos lá. Então vamos começar a falar primeiro sobre esse assunto, Saulo ou Paulo. Paulo não Saulo não teve o nome trocado. Não é igual Pedro, essa é a grande que teve dúvida, o nome né? trocado. Então, até quando a gente começou, eu perguntei pra ele, mas que história é essa de Não Saulo é e Paulo? Abrão, que teve o nome que virou Abraão. Não é, sei lá, Jacó, que virou Israel. Não estamos falando de uma mudança de nome, não é isso. Saulo é o nome enquanto o Saulo está falando e atuando e interagindo com os hebreus, com os judeus. E Paulo é o nome que ele usa enquanto está interagindo com os gentios, com os gregos. Se chama apóstolos das gentes porque ele está falando com os gentios, né? Com quem não é judeu, com quem não é do povo hebreu. Então é com esse povo que Paulo vai lidar. É igualzinho um japonês. É comum a gente ter, por exemplo, eu tenho meu amigo que se chama Charlie Yukio Nakagawa. Nakagawa é o sobrenome dele. Sim. Yukio é o nome dele na colônia japonesa. Dentro do Agora, no dele. mundão aqui paulista, o nome dele é Charlie. Então, é normal isso, a gente vê isso aí com o Se alguém povo chama ele nipônico. de Charlie, lá no Japão, por exemplo, não vai saber. Nenhum mas... problema. Não, vai saber, nenhum problema. Nakagawa? Mas você vê, eu também tenho 2 nomes, né? Meu nome é Fagner Rodrigo. Nossa, nunca imaginei Você que não chamava- sabia? Não, sabia, gente. Eu não sabia que eu... Você sabia que eu era Nossa. Rodrigo? Não, ninguém sabia que eu era Rodrigo. Rodrigo, eu tenho cara de Rodrigo. Gente, se vocês verem a cara Produção, eu que o tenho cara fez de agora- Rodrigo, eu não tenho? Não. Como assim? Como assim? Aí podia fazer aquela edição, né? Caraca, que lindo, cara. Que lindo o quê? Que meu nome é Rodrigo? Não, que lindo que você é bonito mesmo, por causa disso. Eu tô brincando. Então é isso. Que é interessante. O que nós vamos falar aqui de Paulo, o que é interessante? Na providência divina, Deus... Se alguém te chamar de Rodrigo, você responde? Não sei, cara. Será? Acho que não. Agora eu fiquei encucado. Mas continua. Continuando. Então, o caso de Paulo especificamente, na providência divina, Deus preparou um homem com 3 grandes competências. E é isso que a gente vai ver aqui. Deus preparou um homem de coração judeu, de mente grega e de cidadania romana. Então, é providência divina. Deus não muda os métodos dele, né? Deus só muda os objetos, muda ali as pessoas, os personagens. Deus tinha um plano com Adão. Adão falhou um plano. Cristo é um novo Adão. Deus tinha um plano para Eva. Eva desobedeceu e falhou com o plano. Deus tinha um plano para Maria, que é a nova Eva, e Maria não falhou. Então, da mesma forma, a gente vai ver com a vida de Paulo. Primeiro, vamos tentar entender ele por ele mesmo, tá? Ele por ele mesmo. Então, vamos pegar aqui o livro de Filipenses, Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3. Pega aí, Ale. Vamos ver Paulo falando por ele mesmo, tá? Ele por ele mesmo. Primeiro, um coração judeu. Um coração judeu. Capítulo 3, versículo 4. Vai do versículo 4 até o 11, vai. Aqui está dizendo que é o seguinte, Filipenses 3. No entanto, eu poderia confiar também na carne, se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu. Circuncidado ao 8º dia da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, quanto Então, peraí, só Paulo aí. Então, Paulo está dizendo, né, que ele é judeu, foi circuncidado. Isso. Ele está aqui nessa carta, ele tá se comparando, tá? Ele está dizendo, se tem alguém que pode se considerar alguma coisa, esse alguém sou eu. Eu sou o cara. É isso que ele está querendo dizer, né? Ou seria eu, né? Porque Paulo inclusive, o significado do nome Paulo quer dizer pequeno, humilde, tá? Então, é por aqui. O que ele está querendo dizer? Olha, foi circuncidado no 8º dia. Ele é da raça de Israel, inclusive diz qual é a tribo dele, a tribo de Benjamim. Então, vamos lembrar, 12 tribos de Israel, na época do rei, após o rei Salomão, esse reino se dividiu, ficaram 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. As tribos que ficaram ao sul são Judá, que é gigante, tanto é que o nome do sul passou a ser Judá, que é onde está Jerusalém, e Benjamim, que era a menor das tribos. Benjamim era a menor das tribos. Ele é descendente, ele é da raça da menor tribo. E tem um detalhe em relação a Benjamim, o próprio Salmos vão falar sobre isso, que Benjamim é a única tribo que não abandonou Judá. Isso é interessante. É a única tribo que não abandonou Judá.
Agora, se nós pegarmos Salomão e voltarmos, o reino dividiu após Salomão. Mas se nós voltarmos em Salomão, quando estava tudo junto e tudo isso se chamava Israel, e voltarmos um pouco antes de Salomão, pai de Salomão é o rei Davi. E antes de Davi, nós temos o rei Saul. Saul é o primeiro rei da terra de Israel. E Saul é da tribo de Benjamim. E Saul e Saulo é o mesmo nome. Então, se você pegar em muitas traduções bíblicas, como a Bíblia de Jerusalém, você vai ver que ela não chama Saulo de Saulo, chama de Saul. Ou seja, ele é descendente desse... Ele é da mesma tribo. Mas olha que interessante, os pais colocaram em Saulo o mesmo nome do primeiro rei de Israel. Ou seja, esse grandioso. E vem um detalhe interessante, porque o primeiro rei foi ungido por Deus, mas desobedeceu a Deus. Deus colocou um plano para o rei Saul, vejam lá nos livros de Reis e Crônicas, colocou um plano para o rei Saul e o rei Saul não cumpriu o plano. Não cumpriu o plano. Agora nós temos um novo Saul, né? Temos um novo Saul, e que é interessante que é o seguinte, olha que detalhe curioso. Jesus é da tribo de Davi. Tribo de Davi. Jesus é descendente de Davi, que é da tribo de Judá. Saulo, ele é da tribo de Benjamim. Descendente ali, como se fosse um descendente de Saul, que é da mesma tribo. Da mesma tribo. Então o que a gente tem que entender é o seguinte, a tribo de Benjamim foi a tribo que permaneceu fiel à tribo de Judá. Aqui da mesma forma que nós temos Saulo, que é da tribo de Benjamim, sendo fiel a Cristo, que é da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá, né? Porque Jesus é descendente de Davi e Davi é da tribo de Judá. Lembrando que nós temos 12 tribos. Então não se confundam com isso, mas ponto importante, Saulo está dizendo claramente que o nome dele ele tem o mesmo nome do primeiro rei de Israel, e ainda por cima ele é da tribo de Benjamim, que foi a única tribo que se manteve fiel à tribo de Judá. Esse é o primeiro ponto importante para a gente não esquecer. Depois ele vai dizer que ele é hebreu, filho de hebreus. Isso, peraí. Aí agora ele vai dizer, quanto à lei, ele é fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, a justiça legal declaradamente irrepreensível. Ou seja, ele é um fariseu. A gente sabe que os fariseus, eles acompanham as leis judaicas no detalhe. Na risca. São criteriosos. Chato. Ele vai dizer ainda por cima, quanto ao zelo, ou seja, quanto à minha preocupação, eu persegui a igreja. Eu persegui a igreja. E é importante, por que ele perseguia a igreja? Veja, um homem zeloso, igual Paulo era, ou Saulo aqui era, ele começa a ouvir falar de uma pessoa, que no caso é Jesus, que se intitulou Deus. Para o judeu, uma grande heresia. E ainda por cima, começou a converter muitos dos judeus. Ele vai falar sobre o povo do caminho. Ele acha tudo isso... do povo do caminho? Está atravessado? Porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é chamado de povo do caminho. Então, assim, o Paulo vai dizer isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Então ele vai agir com energia, ele vai ser muito enérgico no jeito que ele vai agir para tentar repreender. E quanto a isso, vai perseguir a igreja. Então vamos ver aí. Perseguidor da igreja, quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Versículo 7. Mas tudo isso, que para mim era vantagens, considerei perda por Cristo. Ou seja, abrir mão de tudo isso por conta de Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. E estar com ele, não com minha justiça, que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte,
com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Ó, que interessante, né? Então, ele era, né, vai dizer, judeu, nascido de judeu, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu, irrepreensível, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, mas eu troquei tudo isso por Cristo. Não quero mais. Interessante, porque ele perseguia Cristo. Troquei tudo isso por Cristo. E aí agora não só troquei, né? Versículo 10. Eu anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte. Então, está buscando a conversão absoluta, absoluta. Então aqui nós temos um homem de coração judeu. De coração judeu. Se abriu, né? Nitidamente a gente vai ver, né, o próprio Jesus dizendo escolhido por Deus, mas de coração judeu, preparado para isso. Se nós formos aqui na carta de São Paulo aos apóstolos, ele vai falar um pouquinho mais sobre ele, desculpa, carta de São Paulo aos apóstolos, no Ato dos Apóstolos, no capítulo 22, Ato dos Apóstolos, capítulo 22, ele fala um pouquinho mais dele. Olha que detalhe interessante, né? Aqui Paulo está sendo interrogado, tá? Ele vai ser interrogado. A gente tem uns detalhes muito curiosos aqui. Detalhes muito curiosos. Olha que coisa interessante. Depois a gente vai ler um pouquinho mais do capítulo 21. Mas peguem aqui começa aqui, lê aqui a partir do versículo 3. 3. Continuou ele. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade. Instruí-me aos pés de Gamaliel, em todas as observâncias da lei de nossos pais. Partidário e entusiastas da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, pretendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas. E foi deles que também recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigi, com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los a Jerusalém, para que fossem castigados. Ora, estando eu a caminho e Pronto, só segurei um pouquinho. Você viu que interessante? Sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Instruí-me aos pés de Gamaliel em toda a observância da lei. O Gamaliel era um doutor da lei, um sábio muito respeitado em Jerusalém. No Ato dos Apóstolos, se a gente voltar alguns capítulos para trás, vai ter uma cena bem no comecinho lá do Ato dos Apóstolos, que o Sinédrio, né, o colégio ali dos doutores da lei, se reúne para decidir o que fazer com os apóstolos. Certo. E Gamaliel é quem diz, a gente não deveria fazer nada, porque se eles forem de Deus, nada vai pará-los. E se eles não forem de Deus, vão desaparecer. Então, Gamaliel é um homem... Agora é interessante, porque Gamaliel é extremamente sábio, de uma escola respeitada. Paulo foi educado em Gamaliel, provavelmente a partir dos seus... ali por volta dos seus 12, 13 anos, 14 anos, no Bar Mitzvah, que é quando o judeu atinge a maioridade, é uma festa dele. Esse cara é fenomenal, ele grava uns nomes que Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Quando ele atinge a maioridade, então provavelmente... Então, o que a gente sabe? Paulo, até criança, enquanto criança, foi educado em Tarso da Cilícia. Tarso é hoje a região da Turquia. Tarso é hoje a região da Turquia. Então, naquela época, pertencia ali para a parte grega, né? Tudo Roma, mas de língua grega, Então, Paulo foi educado lá. Educado lá, ele muito provavelmente tomou um contato muito grande com a cultura e o idioma grego. Já vamos ver isso aqui. Mas, nesse caso, ele está dizendo, eu sou de Tarso da Cilícia, mas fui educado por Gamaliel. Então, ele vai provavelmente para Jerusalém e é educado na escola de Gamaliel, que é um dos maiores sábios da região. Então, Paulo tem uma excelente formação bíblica, religiosa, judaica. Vai ser muito cedo para eu te perguntar por que ele perseguiu tantos os cristãos, né? Ele aqui já fala. Aqui, ó. Aqui vai ter, ó. Mas criei-me nessa cidade e instruí-me aos pés de Gamaliel em toda a observância da lei de nossos pais. Partidário entusiasta, olha, ó, partidário entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. É porque Paulo está sendo interrogado, tá? Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres.
O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas. E foi deles que também recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigi, com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los a Jerusalém. Não, é ele, cara. Não, porque o Paulo começou a ver... por algo, não, né? ele começou a ver a revolta que estava, na verdade, a conversão em massa que estava acontecendo na sinagoga entre os judeus, e ele quis frear. Agora, veja, uma pessoa com ímpeto, quer se tornar Deus. não, assim, mas é porque ele, Jesus está dizendo que é Deus. Então, ele está querendo proteger a fé judaica com um ímpeto. Isso é uma paixão, como ele diz, né? É um apaixonado por Deus. Paulo é um apaixonado por Deus. Mas como ele foi educado aos pés de Gamaliel, para ele, o correto era só o judaísmo. Então, quem está vindo está errado e ainda vai destruir a nossa religião. Então, ele vai com afinco e com força. Nossa, entendi. Ou seja, é um apaixonado. Agora, ele foi educado por Gamaliel, que é um cara moderado. É interessante isso, porque o Gamaliel jamais teria deixado ele fazer isso, né? Mas Paulo tem um ímpeto, né? Enquanto Santa Teresinha era melancólica, aqui nitidamente é um sanguíneo, né? É um sanguíneo. Não, vou ter que ou colérico. Na verdade, é um colérico, né? Um colérico tá indo com força total. Aí que tá me exatamente. Então, já a gente vai ver aqui, a partir do versículo 6, ele vai falar um pouco aqui de como é que foi o processo de conversão dele, tá? Então, aqui nós temos um homem judeu. Um outro detalhe muito interessante que a gente vai ter é o seguinte, ó. O que está acontecendo nessa cena aqui, tá? Estão quase matando Paulo, tá? Estão quase matando Paulo. Se a gente pegar aqui, ó, volta no capítulo 21, no versículo 27. Olha aí o que está acontecendo. 27. Ao fim dos 7 dias, os judeus vindo da Ásia viram Paulo no templo e amotinaram todo o povo, lançando-lhe as mãos. Gritavam: ó judeus, valei-nos! Este é o homem que por toda parte grega a todos contra o povo, a lei e o templo. Além disso, introduziu até gregos no templo e profanou o lugar santo. É que tinham visto Trófimo de Éfeso com ele na cidade e pensavam que Paulo tivesse introduzido no templo. Alvoroçou-se toda a cidade com grande ajuntamento de povo. Agarraram Paulo e arrastaram-no para fora do templo, cujas portas se fecharam imediatamente. Como quisessem matá-lo, o tribuno da corte foi avisado de que toda Jerusalém estava amotinada. Ele tomou logo soldados e oficiais e correu aos manifestantes. Estes, ao avistarem o tribuno e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Cessaram de espancar? Vai morrer! Cara, olha o tanto que ele apanhou. Pode seguir. Aproximando-se então o tribuno, prendeu-o e mandou acorrentá-lo com 2 cadeias. Perguntou então quem era e o que havia feito. Na multidão todos gritavam de tal modo que, não podendo apurar a verdade por causa do tumulto, mandou que fosse recolhido à cidadela. Quando Paulo chegou às escadas... Todo mundo queria matar o Paulo. Tinham espancado ele, vai. Quando Paulo chegou às escadas, foi carregado pelos soldados por causa do furor da multidão. O povo seguia em massa dizendo aos gritos: a morte! Muito parecido com o que aconteceu com Cristo, né? É, muito parecido. Pode seguir. Quando estava para ser introduzido na fortaleza, Paulo perguntou ao tribuno: é-me permitido dizer 2 palavras? Esse respondeu: sabes o grego. Só que interessante. Agora que o Paulo falou, eu posso falar alguma coisa? Porque veja, né? Roma não permitia assassinatos. É a mesma coisa que nós vimos com Cristo. Por que os judeus não mataram Cristo? Porque Roma não permitia assassinatos. Roma não permitia motim, né? As pessoas se amotinando, lixando... Não permitia. Porque lembra que em Roma nós temos o direito romano. As pessoas têm que ser julgadas. Por isso que Cristo foi julgado. Cristo foi julgado não por conta dos judeus, mas foi julgado porque essa é uma cultura imposta pelos romanos. Legal. Então, por isso, porque senão Jesus teria sido linchado e morto pelos judeus. Entendi. Com Paulo está acontecendo a mesma coisa. Pegaram um Paulo, estão tentando linchar o Paulo. E por que pegaram o Paulo? É que depois a gente vai ver a história, né? Paulo era judeu, se converteu ao cristianismo, está tentando converter os cristãos, e os judeus estão irritadíssimos com Paulo, igualzinho aconteceu com Cristo. Mesma coisa. Espancaram Paulo, quando quase iam matar o Paulo, os romanos chegaram. Chegou lá o tribuno é o chefe. Que manda chuva. Chegaram os caras,
proteger, você vê que a multidão está em cima dele e os soldados estão carregando, protegendo Paulo para não ser linchado. E agora Paulo vai falar pela primeira vez. Aí ele fala para o tribuno, eu posso falar alguma coisa? Só que o que aconteceu? Ele falou para o tribuno no idioma grego. O tribuno tomou um susto. Falou, como assim, meu? Porque olhou para ele, viu o cara com uma fisionomia de hebreu. Mais pra frente vai dizer, nossa, mas você parece um egípcio, né? Porque o hebreu é parecido com o egípcio, a fisionomia. Eu sei, mas Como você fala grego? Você fala grego? Pode continuar. Versículo 38. Este respondeu, sabes o grego? Não és tu, portanto, aquele egípcio que há tempos levantou um tumulto e conduziu ao deserto 4.000 extremistas? Paulo replicou, eu sou judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidadão dessas ilustres cidades. Tarso, na Cilícia, é uma ilustre cidade. A gente sabe, cara, que é uma das maiores cidades. Em matéria de filosofia, de escola de filosofia grega, rivalizava com Alexandria e Atenas. Então, Tarso não é uma cidadezinha qualquer. Pode seguir. Cidade dessa ilustre cidade, mas rogo-te que me permitas falar ao povo. O tribuno o permitiu. Paulo, em pé nos degraus, assinou ao povo com a mão e se fez um grande silêncio. Falou em língua hebraica do seguinte modo. Então, ele falou com o tribuno em grego e agora vai falar com o povo em hebraico. Então, é um cara poliglota. O cara manja. Fala o grego e fala o hebraico. O hebraico. E aí, o que é interessante, o capítulo 22 é o que a gente havia lido, né? Sobre o que ele falou, que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Ele vai contar toda a história aqui, tá? Vai lá pro versículo 22 do capítulo 22. 22 do 22. Haviam-no escutado essa palavra, então levantaram a voz. Tira do mundo esse homem, não é digno de viver. Como vociferassem, arrojassem de si as vestes e lançassem pó Ou seja, ao ar. puxaram a roupa e jogaram. Tipo, rasgaram as vestes, cara. Rasgaram as vestes. Ele tem que morrer. Não, tem que morrer. Tem que morrer, vai. Vamos lá. O tribuno. Isso. O tribuno mandou-lhe recolher a cidadela, açoitá-lo e submetê-lo a torturas. Ou seja, açoitá-lo igual Cristo. Açoite e tortura. Pode seguir. Para saber por que causa clamavam assim contra ele. Quando iam amarrando com a correia, Paulo perguntou a um centurião, que estava presente, é permitido açoitar um cidadão romano que nem sequer foi julgado? Olha isso. Tá birosca. Agora ele provavelmente falou em latim. Porque agora ele falou com o cidadão romano. É o centurião. Sim. Continua. E agora ele disse, é permitido. Agora que ele apanhou, foi açoitado, quase mataram de tanto espancar, primeiro os judeus. Agora, os romanos e gregos açoitaram ele, torturaram ele. Muito. E agora, no final, para quase morrer, ele saca o visto, saca o passaporte e diz... Eu sou romano. Tá me tirando, agora você tá me batendo. Pode bater em romano? Essa foi boa. Caramba, cara. Pode seguir, vai. Eu vou falar pra você, eu já li sobre Saulo e Paulo, mas tem coisa assim que tipo a gente pula, né? É permitido açoitar um cidadão romano que nem sequer foi julgado. Porque é o seguinte, pela lei romana, aí sim, não se toca em nenhum romano sem antes ter um julgamento. Pode seguir. Ao ouvir isso, o centurião foi ter com o tribuno e avisou. E aí, ó, que vai se fazer? Este é um homem cidadão romano. Veio o tribuno e perguntou-lhe, dize-me, és romano? Sim, respondeu-lhe. O tribuno replicou, eu adquiri este direito de cidadão por grande soma de dinheiro. Ou seja, o tribuno comprou a cidadania romana, pagou caro. Paulo, como assim você é cidadão romano? Paulo respondeu, pois é, eu sou de nascimento. Caramba, isso quer dizer que provavelmente ou o avô dele ou o pai dele ganharam a cidadania romana. Para ganhar a cidadania romana, ou compraram, então eram ricos em Tarso, ou provavelmente prestaram algum serviço ao imperador romano, ou prefeito romano, ou um tetrarca romano, né? Um governante de uma das 4 cidades, das 4 tetrarquias. Então pode ter sido isso. De toda forma, alguém influente. Ou seja, ele é uma pessoa grande de qualquer forma, né? Apartaram-se então dele os que iam torturá-lo. O tribuno alarmou-se porque o mandara acorrentar, sendo ele um cidadão romano.
No dia seguinte, querendo saber com mais exatidão de que os judeus o acusavam, soltou-o e ordenou que se reunissem os sumos sacerdotes e todo o grande conselho. Trouxe Paulo e mandou comparecer diante deles. Então temos aí um judeu, de coração judeu. Judeu romano. Temos um Romano? cidadão romano, preparado por Deus, E né? um hebreu. Temos um judeu de coração judeu, né? Um hebreu de coração judeu. Temos um cidadão romano. E sendo um cidadão romano, ele não pode ser morto. Não pode acontecer com ele o que aconteceu com Cristo. Ele vai ter que ser julgado. E ele vai ter que ser julgado. E ele, como ele é um cidadão romano, ele tem um direito que Cristo não teve, porque Cristo foi julgado pelo Pilatos, né? Como ele é um cidadão romano, sabe o que ele pode fazer? Ele pode apelar ao imperador. Então ele pode dizer o seguinte, ó, eu só aceito pena de morte se o imperador me julgar e disser que eu vou ter pena de morte. Qual que é a situação agora? Cara, vão ter que mandar ele para Roma. Então, vai viajar. Ele ganhou um passe livre pela cidade, por ser um cidadão romano. Vamos pegar um outro detalhe dele. Volta no capítulo 17 do Atos dos Apóstolos. Falei. Capítulo 17 do Atos dos Apóstolos. Vai no versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, à vista da cidade entregue à idolatria, o seu coração enchia-se de amargura. Disputava na sinagoga com os judeus e prosélitos, e todos os dias na praça com os que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos, tá certo? E estoicos, sim, conversaram com ele. Diziam uns, que quer dizer essa tagarela? O que quer dizer esse tagarela? Outros, parece que é pregador de novos deuses, pois ele anunciava Jesus e a ressurreição. Tomaram-no consigo e levaram ao Areópago. E lhe perguntaram, podemos saber que nova doutrina é essa que pregas? Pois o que nos trazes aos ouvidos nos parece muito estranho. Queremos saber o que vem a ser isso. Ora, como se sabe, todos os atenienses e os forasteiros que ali se fixaram não se ocupavam de outra coisa senão a dizer ou de ouvir as últimas novidades. Que interessante. Voltamos uns capítulos. Paulo foi até Atenas. Caramba, o Areópago é como se fosse um auditório, assim. Vocês colocarem na internet e vocês vão ver. Como se fosse um auditório, onde os filósofos ficavam ali colocando as suas teses e o povo ficava na arquibancada ouvindo e questionando. Você vê que Paulo... Como se fosse um debate? Tá. Aí você vê que Paulo... Uma apresentação de uma tese mesmo. Você vê que Paulo está ali e ele estava antes conversando com os filósofos. Com os epicureus e com os estoicos. São duas escolas filosóficas diferentes. Basicamente quer dizer o seguinte, estoicos vão trabalhar com o conceito das virtudes sendo atingidas através da disciplina. Então se você for uma pessoa muito disciplinada na tua vida, você vai evoluir nas suas virtudes e com isso você será feliz. Para isso, você tem que exercitar um negócio chamado ataraxia. O que isso quer dizer, a ataraxia ou apateia? Né? Que é a mesma coisa que vem a apatia. Ou seja, coisas boas e coisas ruins na vida acontecem. Não podem te atingir. Você tem que ter disciplina o suficiente para nem as coisas muito boas, nem as coisas muito ruins te atingirem. Teu pai morreu? Problema nenhum, pessoas morrem. Teu cachorro morreu? É só um cachorro. Tua mulher te deixou? Ela que não soube te valorizar. Então, e como é que você treina isso? Você treina isso que se você tiver com muita raiva, você entra num balde de gelo. Ô, louco. Entendeu? Você vai exercitando teu corpo, tua disciplina, dorme pouco, acorda cedo, exercício físico. O que quer dizer o seguinte, você vai dominando a sua mente. Entendi. Assim são os estoicos. Tá muito na moda hoje em dia, galera red pill aí, não sei o quê. Todo mundo quer ser estoico, raspa o cabelo do lado, penteia o cabelo pra trás, deixa a barba crescer, você acha um grego. Você consegue fazer isso? Eu não consigo fazer a parte do cabelo. Mas a barba dá. A barba dá. A barba eu tô bonito. É isso. Fiz a barba ontem. Aí, esses são os estoicos.
Os epicureus, como diz o professor Clóvis de Barros Filho, ele fala assim, uma vez perguntaram para ele, professor, tentei ser estoico, não consegui. Ele disse, pois é, você e nem ninguém. Né? Talvez só o Sêneca tenha conseguido fazer isso, talvez o Marco Aurélio, o imperador, foi o único que conseguiu. Mas tirando os dois, ninguém consegue, porque isso não funciona. Né? Nós somos humanos, de carne e osso, temos sentimento, temos dores de barriga, faz parte da vida. Então, se os estoicos não derem certo, aposte nos epicureus. Os epicuristas é outra parada. Os epicuristas trabalham com a lógica do seguinte, prazer acima de tudo. Não é o prazer que você está achando aí não, tá? Prazer acima de tudo quer dizer o seguinte, tenha prazer somente com coisas que você consiga se satisfazer pro resto da vida. Vou te dar um exemplo. Um pão. Você pode comer pão pro resto da vida. Posso. Então, tudo bem você comer pão. Não tem problema nenhum. Mas sabe o que acontece? Sabe qual é o problema? O pão muda de sabor na hora que você passa a manteiguinha no pão. Porque não estiver quente, meu. Aí... É mais uns 10 ali, brinca. O pão vai a outro patamar. Ao ápice vai A outro patamar. Quando vai um café com leite... Meu Deus. Naquele pão quentinho com a manteiga derretendo. Bruna, faz o pão com ovo. Com ovo, então, outra história. Aí eu ponho um queijo branco, um oréganozinho. Aí vai embora. E olha, essa hora vai dando fome. O que os epicuristas falavam, né? É meia-noite. O epicureu fala, mas você vai conseguir ter a manteiga para sempre? Não. Vai acabar de novo. Então, se você não consegue ter a manteiguinha para sempre, não coloque a manteiga no pão e mantenha o teu prazer com um pão sem manteiga. Porque o pão sem manteiga, você vai ter prazer para sempre. Porque você sempre vai ter o pão sem manteiga. Então, o epicureu falava para você se desvencilhar de coisas que, se você perdê-las, você vai sofrer. Vai sofrer. Boa. Eu consigo ter... É que Fusca hoje tá caro, né? Chevette também ficou caro. Mas vamos dizer assim, um Corsinha. O Corsinha você consegue ter pro resto da vida. Ah, não, mas eu resolvi comprar um Honda Civic 2015. Não, só. Mas você vai conseguir ter Honda Civic 2015. E se você perder o teu emprego? Vou ter que vender o Honda Civic 2015. Então o epicureu vai dizer, fique no Corsa. Fique no Corsa. Porque o Corsa você vai ter para sempre. Então assim, eram escolas filosóficas, sejam os estoicos, sejam os epicureus, que no fundo, o que eles estavam buscando? Ambos, a felicidade. E todas elas com ausência de sofrimento. Ou por resistência ao sofrimento, ou simplesmente para evitar o sofrimento. Qualquer uma das duas. Qual é a realidade? Não funciona. Também. A vida como ela é, não é assim. Mas são escolas filosóficas. Mais, né? O que é interessante, Paulo estava conversando com os dois. Olha a cultura de Paulo. Paulo começou a conversar a ponto de ser valorizado por eles e pegaram o Paulo e colocaram lá no palco do Areópago. Vai falar, irmão. Vai lá. A gente quer te ouvir lá no palco. Vamos ver esse tagarela, esse tagarela. Tá falando muito. Mas isso é só para deixar claro que é o seguinte, Paulo teve uma excelente formação grega também, inclusive filosófica, das escolas filosóficas. Vamos pegar isso agora na hora que ele vai fazer o discurso dele. Versículo 22 do capítulo 17 do Atos dos Apóstolos, Paulo no Areópago, ele discursando. Vamos lá. Como é que é? 22, capítulo 17. 17. Capítulo 17, versículo 22. Beleza, voltando, peguei. Vai lá. Paulo em pé no meio do Areópago disse, homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimo religiosos. Percorrendo a cidade, considerando os monumentos do vosso culto, encontrei também um altar com essa inscrição, a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vou-lo anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que há nele é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites da sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as palpadelas, pois na verdade ele não está longe de cada um de nós. Porque é nele que temos a vida,
o movimento e o ser, como até alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e gênio dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo mistério de um homem que para isso destinou. Para todos deu com garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram, outros diziam, a respeito disso, te ouviremos outra vez? Não, a respeito disso, te ouviremos outra vez. Não é uma pergunta. Isso. Assim saiu Paulo do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre eles Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. Ó, que interessante. Então, Paulo foi no meio do Areópago pregar. Olha o nível do conhecimento dele da cultura grega. Lembra que ele é de Tarso, de uma cidade muito importante. Tão importante quanto Alexandria e Atenas. Nitidamente aqui formado na cultura grega. Então o que ele fala? Eu estou vendo que vocês são muito religiosos. Porque ele vem andando pela cidade e vai vendo vários templos dos vários deuses, inclusive o panteão. E ele percebeu que ele já sabia, obviamente ele já conhecia a cultura, havia alguns templos que estavam escritos, este templo é o Deus desconhecido. Paulo então diz, eu descobri quem é o Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem, eu sei quem é. E agora ele começa a dizer, esse Deus é, e vai começar a falar, né, vai falar sobre Jesus Cristo e tudo mais. Mas eu quero pegar o ponto aqui, depois a gente vai falar mais da pregação, mas no versículo 28, além de perceber as divindades e o Deus desconhecido, Paulo dá uma pitada pra gente aqui do seu conhecimento sobre a cultura grega. Olha o que ele usa. Porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Então, isto aqui é uma frase de uma escola filosófica. Então, ele usou um filósofo, um trecho de um filósofo. E vai além, tá? Ele diz, como até alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. Então, Paulo lembrou e sacou uma poesia grega. Ele já conhecia. Então nós estamos aqui diante de um homem com uma cultura grega refinada. Boa. Cultura grega refinada. Então, além de um hebreu com coração judeu, um cidadão romano, estamos diante de alguém com uma mente grega. Mente aberta. Este homem é um homem preparado. É um homem preparado. Depois ainda tem um detalhe, né? Quando ele está aqui no versículo 32, ele no final do versículo 31, ele vai dizer, para todos deu como garantia disso, né, falando sobre Deus, o fato de tê-lo ressuscitado dos mortos. Por que ele sacou a ressurreição? Porque aqui a gente tem dois detalhes. Primeiro, né, nós temos os estoicos, que até acreditam em divindade e tudo mais, mas não acreditam na ressurreição, acreditam na reencarnação, e nós temos os epicuristas. Os epicuristas, eles são atomistas. O que é atomista? Vem de átomo mesmo, de ciência. O que é átomo? De átomo. Ele diz que os nossos corpos são feitos de átomo, igualzinho que a ciência descobriu hoje, né? Mas para os epicuristas, quando você morre, os átomos simplesmente se separam e se espalham. Os filósofos atomistas, igualzinho à nossa ciência de hoje, que diz que quando você morre, você vira nada, né? Você vira nada. Do pó ao pó voltaremos, mas a gente sabe que é em matéria de carne, porque o nosso espírito vai a Deus. Os atomistas não acreditavam na parte espiritual. Simplesmente, quando você morria, acabava. Acabou já. Acabava. Então, Paulo aqui, ele está falando... Você viu que ele usou um argumento para fazer um contraponto com as duas escolas filosóficas que ele estava debatendo. Um homem preparado. Eu achei bem interessante também. Pode dar só uma explicada sobre essa parte também? Eu achei interessante na 34, que ele fala, todavia, alguns homens aderiram entre eles e creram. Entre eles... Então, algumas pessoas que ouviram ali aderiram a Paulo. Ele conseguiu converter. Isso, ele diz bem claro aqui também. Dionísio... quem foi? Areopagita. Porque Areopagita, porque é alguém que trabalha no Areópago. Entendi. Ele é o Areopagita, o Dionísio Areopagita.
Dionísio é um E cara. citou também uma mulher. E uma a mulher, Damares. são os dois. Eles trabalham tudo lá. Sim, os dois se converteram. Os dois ouviram a pregação e se converteram. Interessante. Ou seja, e a gente vai ver que o Dionísio Areopagita lá pra frente vai ser muito útil. O Dionísio Areopagita, a gente já comentou aqui, inclusive. O Dionísio Areopagita tem um texto, né, de um pseudo Dionísio Areopagita, que supostamente ele tem contato com Maria, quando Maria está no leito para dormição, quase morrendo. E é ele que escreve. Maria, mãe de Jesus. Esse Dionísio Areopagita é muito importante na história lá para frente. E segundo a tradição, tá inclusive num dos livros do São Luís Maria Grion de Montfort, vai dizer que o Dionísio Areopagita escreveu sobre Maria, é ele que escreve: se ninguém nunca disse, eu preciso dizer, esta mulher é a criatura mais linda que eu já vi, e se eu não fosse cristão, a teria por uma deusa. Louco. É, Dionísio Areopagita, que foi convertido aqui lá na frente, nesse dia aqui, ó. Nesse dia. Caraca, meu. É o mesmo cara. Como mudou, assim, a trajetória Legal, né? deles, né? Muito bom, muito bom. Vamos avançar um pouquinho mais. Então, este é o Paulo. Paulo é um homem que Deus preparou. Deus preparou. Deu o conhecimento grego para dialogar com todos, deu o passaporte romano para poder levar o evangelho por todo o império. Império, legal. E deu a ele o coração judeu fervoroso, e ainda por cima uma formação espetacular, que conhece toda a palavra e toda a Bíblia. E só para deixar bem claro para vocês uma coisa, essa é só a introdução, tá? Já estamos com só a 45 introdução. minutos. Só a introdução. Só a introdução. Você imagina agora todo o conteúdo quando chegar. É verdade, é verdade. É só a introdução. Agora a gente vai começar a falar sobre Saulo. O que eu acho que a gente pode começar a falar sobre Saulo a partir de agora é, vamos pegar então no Atos dos Apóstolos. Então nós já entendemos o personagem. Então a partir de agora, nós vamos avançar na história de Paulo. Vocês perceberam que no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, enquanto ele discursava em Atenas, Lucas estava usando o nome Paulo. Por quê? Porque estava interagindo com os gregos, estava interagindo com os gentios. E a gente vai perceber que quando ele estava interagindo com os hebreus, com os judeus, ele usava o nome Saulo. Então vocês vão percebendo isso o tempo inteiro. Posso estar errado, mas eu coloquei aqui, no meu entendimento, de Alê, o leigo, que ele foi um carrasco, que quem escuta pela primeira vez sobre ele, né? Um perseguidor, que faz parte, e também um apaixonado por Deus. É isso. A gente vai perceber então que esse comportamento colérico de Paulo, que ele tinha tanto amor, gostava tanto. O amor muito aflorado, a gente vai perceber que no contato dele com Cristo, esse amor inteiro se volta para Deus, né? E se volta para Cristo, se volta para Jesus. Então agora a gente vai começar a história desse processo. Ontem na aula, né, até me perguntaram, mas Paulo então se converteu? Não. Paulo já era convertido. Ele já amava a Deus profundamente. Se tem alguém que amava a Deus sobre todas as coisas, esse já era Paulo. A diferença é que ele não conhecia Cristo. Lembrando que Paulo e Jesus são da mesma época. Paulo nasceu por volta do ano 4, ano 5, ele é um pouquinho mais novo que Jesus. Em torno, se Cristo nasceu por volta do ano 4 antes de Cristo, né? Cristo não nasceu exatamente no ano 0, a gente sabe. Nasceu por volta do ano 4 antes de Cristo. Paulo é mais ou menos uns 10 anos mais novo que Cristo. Talvez uns 8 a 10 anos mais novo do que Cristo. Então eles são da mesma época. O fato é, não se encontraram. Porque se tivessem se encontrado, Paulo teria falado, né? Se Paulo encontrou o personagem que ele mais amava, ele não ia contar nada, né? Então, se eles tivessem se encontrado antes de Cristo ter ascendido aos céus, Paulo teria falado. Eles não se encontraram depois, mas já aí numa visão mística, que é isso que a gente vai ver. Então, esse personagem, agora com Paulo, então Paulo não foi convertido. A gente vai, na verdade, perceber que Paulo é um vocacionado. O que nós vamos ler a partir de agora
é que a vocação despertou. Despertou. Mas não a conversão. Convertido ele já era. O que desperta agora é a vocação e cai as escamas dos olhos. Ele passa a enxergar, de fato, a verdade. Mais fixado. Vai ver profundamente a verdade, né? A verdade. Vamos então começar a dar um passinho para trás para ver quem era Saulo sobre esse assunto da perseguição, né? No final do capítulo 7, nós temos o diácono Estevão sendo morto. É o primeiro mártir. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O diácono Estevão vai ser apedrejado pelos judeus. E Saulo está na cena. Vamos ler. Então, primeiro, né, pegaram o Estevão, bateram nele, levaram ele do lado de fora da sinagoga e Estevão faz uma pregação e o pessoal, enfim, a partir de agora a gente vai ver o que aconteceu pós-pregação de Estevão. Versículo 54 do capítulo 7. 54 do 7. Pronto. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva. Quem esbravejou? Os judeus esbravejaram. E quem estava falando? Estevão terminou de falar. Então, assim que Estevão terminou de falar, os judeus esbravejaram de raiva. E rangiram os dentes contra ele. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. A essas palavras expirou. Muito bem. Então você vê que as testemunhas, né, quem foi apedrejar o Estevão, colocou os mantos no pé do Saulo. No pé do Saulo. Mas sabe o que eu acho interessante? Já tinha alguma coisa ali já Sim, claro. O que é interessante é o seguinte: o rosto do Estevão brilhou como um anjo. Igualzinho aconteceu com o rosto de Moisés quando via Deus, né? Quando via Deus. Então o rosto dele brilhou como um anjo. E o que é interessante, aqui é decisivo. Porque se a gente for ver, Saulo está cometendo um imenso crime. Tudo bem que ele não está ciente. Poderia ajudar, no caso? Mas está cometendo um imenso crime. Porque tem um inocente sendo morto. Para o Saulo não é um inocente. Ele é alguém que está desviando o povo do judaísmo. Mas a oração do Estevão faz toda a diferença. Porque Estevão fala o seguinte: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. Ou seja, Estevão orou, rezou por todos, inclusive pelo Saulo. Inclusive por Saulo. Vai lembrar muito Cristo, né? Na cruz dizendo: Senhor, eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Muito parecido. Estevão faz a mesma oração e essa oração protege a todos que estão matando, assassinando, inclusive Saulo. Isso é muito bonito a gente perceber. Vamos no capítulo 8, versículo 1, para continuar. 8:1. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Então, e essa parte é muito importante. Então quer dizer que os apóstolos ainda ficaram na cidade, mas os outros cristãos vazaram. Mesmo sabendo que Estevão tinha sido morto, apedrejado ali? Os apóstolos ficaram. Não, a gente vai ver mais pra frente que os apóstolos foram presos, um monte de coisa acontece com os apóstolos. Mas você vê que os outros cristãos fugiram. E fugiram para as outras regiões, da Samaria e da Judéia. Isso vai ser interessante porque quando Paulo começa a viagem dele, em várias cidades que ele passa, já tem grupo de cristão. Mas de onde vieram esses grupos de cristão? Vieram aqui, ó, da dispersão. Então o que é interessante, né? Ó, como Deus permite o mal só para dele extrair um bem maior. Ou seja, espalhou. Deus permitiu a morte do Estevão, porque através da morte do Estevão é como tendo espalhado uma semente, né? Espalhou a semente. Vai lá. Então, os cristãos, os judeus que estão se convertendo ao cristianismo, agora começam a se espalhar pelas outras regiões e fundar comunidades. Quando Paulo vai chegando em vários locais, já tem cristianismo lá, já tem cristãos naquele lugar.
Isso é interessante, a gente vai perceber na viagem. Mas onde você viu? A gente tá no lugar, mataram fulano, mas ó, Deus é tão bom. A gente vai perceber que tem comunidade que Paulo funda a comunidade, mas vai ter outras comunidades que na verdade ele só desenvolve, a comunidade já estava lá. Já estava lá, já existia. Isso é muito interessante. Pode continuar, versículo 2. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram um grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava deles homens e mulheres e o entregavam. Nossa, imagina, cara, entrando nas casas e arrastando as pessoas e colocando na cadeia. Nossa, pode seguir. Os que haviam sido dispersados iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Não, acabamos de falar. Assim Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes Cristo. Muito bem, vamos só pular essa parte aqui, porque agora vai ser sobre Filipe, que é bem interessante, é o Filipe com o mago, com a rainha com o ministro da rainha da Etiópia. Vamos lá para o capítulo 9. 9. Versículo 1. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro de recaltrear contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônico, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhes o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias, eis-me aqui. Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Este via uma visão, um homem chamado Ananias, entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes e dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Isso é o que eu vou falar. Você tá louco, Deus? Mas o Senhor lhes disse: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá que padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, lhe disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para recobres a vista, e fiquei cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois, tomou todo o alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas. Aqui nós vimos todo o trajeto da convocação de Paulo, né? Da convocação de Paulo. A vocação dele vindo à tona, né? Vindo à tona. Vários pontos pra gente estudar aqui. Foi pancada aqui, hein, meu? Vários pontos. Vamos pegar detalhe por detalhe. Primeiro, então ele foi lá, pegou a carta, foi para ir a Damasco para prender cristãos. Todo mundo. Como ele era alguém, a gente sabe, de muita autoridade, já provavelmente um candidato ao Sinédrio, recebeu as cartas de perseguição aos cristãos. Estava indo com o exército para Damasco, vem uma luz, ele cai ao chão. A cultura, a arte vai retratar que ele caiu do cavalo. Né? Tanto é que fala, a gente tem o ditado, você caiu do cavalo. Né? Mas na prática não temos cavalo nenhum aqui. Pode até ser que ele estivesse a cavalo, ou pode ser que ele estivesse a pé. Fato é, ele caiu. O que nós temos aqui de interessante é que Jesus fala para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sim. Só que temos um detalhe: Cristo está no céu. Como é que essa voz apareceu lá? Não, como é que Saulo persegue Cristo, se Cristo está no céu?
Persegue os discípulos dele, as pessoas. Não, mas Cristo disse, você me persegue. Cristo não falou, você persegue meus discípulos. Verdade, hein? Curioso? Conte aí pra nós, pra todo mundo que tá em casa. E aí? Querem ouvir? E aí? E aí, produção? Sei E lá, aí? porque se persegue a meus discípulos, persegue-se a mim, as pessoas que me adoram. Mas Cristo aqui está sendo categórico. Porque a igreja é Cristo, é o corpo de Cristo. Caraca, Se então isso manja, for verdade, manja, né? Produção, né? manja. Produção. Eu tava pesquisando. Vamos olhar, vamos ver se isso é verdade. Pega aí então, coloca a cordinha aí. Tua cordinha você tá de tablet Aqui. e você ainda tá escrevendo aqui Aqui é nóis. digitalmente. Eu tô aqui ó, na minha Bíblia, ó. É que sou moderninho, né? Toda desgastada aqui na minha Bíblia. Você lembra quando a gente comprou? Você estava comigo quando eu comprei essa Bíblia. Lembro, faz Em tempo. Aparecida? Não, você... Eu comprei em Aparecida essa Bíblia. No dia que você comprou, você falou, comprei uma Bíblia. E nós Faz estávamos juntos. Nós estávamos juntos. tempo. Naquela vez? Sim. Muito tempo, Ale. Nossa, faz anos. Então vamos lá. Aí aqui Vamos é lá. o seguinte. Então aqui, isso aqui tem mais de 10 anos. Essa Bíblia tem mais de 10 anos fácil, viu? Nós vamos então em primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios é o segundo livro segunda carta de Paulo. Vamos lá. Capítulo 10. Vamos ver o que Paulo está falando aqui do versículo 14 a 17. 10, 14 e 17. Pode? Pode. Portanto, caríssimos meus, fugi da idolatria. Falo como as pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que é um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Opa! Todos nós comungamos do mesmo pão e por conta disso formamos um só corpo. Isso. Que ele vai dizer aqui que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Então nós que comungamos do mesmo corpo, que comungamos do mesmo pão, formamos um só corpo. E que corpo é esse? O corpo de Cristo. Então se nós partilhamos do mesmo pão, e que pão que ele está falando? O pãozinho da padaria? Não. Porque ele diz aqui, no versículo 16, o cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou seja, o que nós benzemos não é o cálice, não é o corpo, não é o sangue de Cristo, e o pão que nós partimos não é o corpo de Cristo? Sim. Então ele não está falando de pão e vinho normal, ele está falando de Eucaristia. Paulo está falando de Eucaristia. Então ele está dizendo que o povo que comunga desta mesma Eucaristia é membro do corpo de Cristo. Ou seja, a igreja é corpo de Cristo. E sinal de que é corpo de Cristo é porque ela comunga da Eucaristia. Então, para ser corpo de Cristo, tem que comungar da Eucaristia. E assim será a igreja. Igrejas que não têm Eucaristia, vai ter que conversar com o Paulo aqui no capítulo 10. Vai tomar-lhe uma sapecada mesmo. Vai ter que conversar com o Paulo no capítulo 10. E tem um outro detalhe importante. Vamos no capítulo 12. Bora. 12. 12, nós vamos no versículo do 12 ao 18. 12 ou 18, bora lá. Pode? Pode. Porque como o corpo é um todo tempo, muito Não. Porque como o corpo é um todo tendo muitos membros. E todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se ao pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? E se o corpo todo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Muito bom. Então, olha o que Paulo disse aqui, né? Paulo está dizendo, porque como o corpo é um,
Como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Então ele está dizendo, o corpo de Cristo é composto de muitos membros. Mas ele põe um detalhe muito interessante. Para ser corpo, versículo 13, para ser corpo, em um só Espírito tem que ser batizados. Como o jovem, como Nicodemos pergunta para Cristo, como é que fazemos para entrar no reino dos céus? Cristo diz, tem que nascer da água e do Espírito. Tem que ser batizado. Então, para ser membro do corpo de Cristo, tem que ser batizado segundo o capítulo 12 da carta aos Coríntios. E, além de ser batizado, tem que o quê? Comungar da Eucaristia. Segundo o capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Então, Paulo deixa claro que a igreja é corpo de Cristo, mas a verdadeira igreja só é corpo de Cristo se tiver um só batismo, uma só Eucaristia. Muito bom. Então, igrejas que não têm o único batismo e não têm Eucaristia, vai ter que conversar com Paulo. De novo. Mais uma vez. E isso, desculpa falar, só tem na Igreja Católica. Receba! É uma pena. Mas fazer o quê? Então, vem pra nós. Tá tudo certo, tá tudo bem. Então, vamos voltar ao Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Cristo disse, Paulo, por que me persegues? Esse por que me persegues, na verdade, é porque Paulo estava perseguindo a igreja. E a igreja é, de fato, o corpo místico de Cristo. A igreja não só simboliza, ela é o corpo de Cristo. E ela é o corpo de Cristo porque nasce em Cristo pelo batismo e se alimenta em Cristo pela Eucaristia. Ela se alimenta do próprio Cristo e é batizado no próprio Cristo. Isso vai chamar muito o Evangelho de São João, capítulo 15, que é o da videira verdadeira. Quando Cristo diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo aquele que está em mim e der fruto, né? Este eu tenho comunhão com ele. Então é o que Cristo vai dizer no capítulo 15. Então aqui fica muito evidente que o que Cristo falou da parábola da videira, Paulo acerta dizendo, Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Muito bem, então muito importante aqui. Paulo já vai matando a charada ao longo das cartas. Outro detalhe que ele vai dizendo aqui, mais para frente a gente vai pegar uma outra coisa importante. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. 9 e 10? Capítulo 9, versículo 10. O Senhor, numa visão, lhe disse, Ananias, e Ananias respondeu, eis-me aqui, Senhor. Igualzinho Samuel respondeu lá no Antigo Testamento, eis-me aqui, Senhor. Tem até a música, né? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pra fazer sua vontade, pra viver do seu amor. Pra fazer sua vontade, pra viver do seu amor. Eis-me aqui, Senhor. Muito bem, então é isso aqui. Então respondeu ele, Ananias disse, e o Senhor lhe ordenou, levanta-te e vai à rua direita. Encontra um jovem de Tarso. O que é interessante é que, enquanto Paulo rezava, Deus falava com Ananias. Ananias vai lá que tem um rapaz. Isso é interessante, né? Enquanto a gente reza, Deus fala com outras pessoas que também estão rezando. Isso é para mostrar como nós somos membros do mesmo corpo. A nossa oração sobe de forma igual. Então Deus agora usa o Ananias para poder fazer a conversão do Saulo. Ananias diz, eu vou, tá com medo, mas vai. Mesmo assim, porque obedece. Isso a gente não pode esquecer jamais. Obedeceu o chamado de Deus. Muito bem, e aqui vemos um detalhe, né? No versículo 15, Deus diz, este homem é um instrumento para mim. Isso. Este homem é um instrumento para mim. Depois, quando Ananias entra na casa, ó que detalhe, entra na casa de Saulo, qual é a ação dele no versículo 17? Ele vai rezar, impor as mãos. Opa! Que sacramento que impõe as mãos? Do batismo. Não. Não. Crisma. O crisma. E a gente percebe que a partir de agora Paulo recebe os dons do Espírito Santo, porque entre os dons do Espírito Santo nós temos a sabedoria e a ciência. Não é isso? Boa. Não é isso que nós temos? Tem. A profecia, a sabedoria, a ciência. Não temos os 7 dons do Espírito Santo? Vamos ver a sabedoria em ação agora. Então, impôs as mãos sobre ele. Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Olha o crisma aqui. Receba o Espírito Santo. Interessante
Porque no mesmo instante, olha o que aconteceu. Caíram dos olhos de Saulo uma como escamas. Ele recuperou a visão. Então ele ganhou o dom da sabedoria, que veio fruto da crisma. Da crisma. Do sacramento do crisma. Levantou-se e agora o quê? Foi batizado. Peraí. Caraca. Mas o processo normal é batismo primeiro e crisma depois. Ele foi Não é ele já assim. era batizado. Não. Esse é o processo que a igreja tem recentemente. Antigamente Mas era os invertido? ritos da iniciação cristã eram todos juntos. Batismo, crisma e eucaristia. E a gente vai ver isso várias vezes. A gente vai ver Pedro, por exemplo, chegando na família do centurião, ele já estava com o Espírito Santo. Aí Pedro fala, mas ninguém batizou vocês? Não, ninguém batizou. Então Pedro vai e batiza. Em outro local, batizam e depois vem o Espírito Santo. Mas o fato é, nós temos, né, o RICA, Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, que nós celebramos hoje, quase todas as paróquias fazem, a Santa Cruz faz, da qual os adultos e adolescentes são batizados, adultos principalmente, batizados no sábado de Aleluia, mas a igreja recomenda, pelo livrinho do Ritual de Iniciação Cristã de Adultos atual, recomenda exatamente isso, que no sábado de Aleluia seja dados 3 sacramentos, o batismo, o crisma e a Eucaristia. Mas cadê a Eucaristia de Paulo aqui? Já. Segue o versículo 19. Depois tomou um alimento e sentiu-se fortalecido. Tá aí a primeira Eucaristia de Paulo. Então, esse alimento, os protestantes vão dizer, não, é porque ele estava 3 dias de jejum, então ele tomou um alimento. Mas assim, a Bíblia não vai se preocupar com coisas ordinárias, coisas inúteis. Vale a pena. Tudo que está... Direto. A gente tem que entender que é o seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, tudo que está aqui escrito são coisas úteis para a nossa salvação. Não seria útil para a nossa salvação falar do de jejum de Paulo, né? Paulo foi no banheiro? Paulo foi no banheiro, Paulo dormiu, Paulo escovou os dentes. Não, se ela está dizendo este alimento, e quando vai falar de fortalecido, ele está falando de Eucaristia. Então, na prática, Paulo participa desse RICA, né? Então ele recebe os três sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a Eucaristia e o crisma. Então ele recebe. E nós vimos no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios que é membro da igreja quem comunga do mesmo pão. Paulo mostrou isso aqui. E é membro da mesma igreja, ou seja, do corpo de Cristo, segundo primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, aquele que comunga o mesmo batismo. Então, Paulo cumpriu o rito aqui interessante. E agora vamos para um ponto importante. Ele vai vir aqui, né? Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Então ele ficou mais um tempo com os discípulos. Interessante. Paulo foi catequizado com Ananias e catequizado aqui com os discípulos. Interessante é que se a gente pega o roteiro, vai ficar assim, ó. O contato de Paulo com Cristo é o querigma. É o chamado. Certo. O contato de Paulo com Ananias vão vir os sacramentos, o batismo, a Eucaristia e o crisma. Na verdade, na ordem inversa, né? O crisma, o batismo e a Eucaristia, que foi o caso dele aqui. Depois ele ficou com os discípulos, ou seja, um período de catequese. Ficou uns dias com os discípulos. E aí depois, assim, imediatamente começou a proclamar nas sinagogas. Não é exatamente assim como Lucas escreveu, não. E a gente sabe que não é imediatamente assim, porque vai lá em 1 Gálatas. Primeira carta aos Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 1. Carta aos Gálatas, capítulo 1, pega aí. Carta aos Gálatas, capítulo 1. Você vai ali, Eu não tenho. Como não? Carta aos Gálatas, capítulo 1. É sério? Não tá puxando. Gálatas? Como assim você não tem? Tá vendo? Só que se eu tivesse cego. Será que ele tá buscando com acento? Aqui, ali, ó. Gálatas. Eu sabia que tava aqui. Capítulo... Pô, eu vi de ponta cabeça aqui. Vai lá, Gálatas. É que a visão dele tá melhor agora. Gálatas capítulo 1, vamos aqui pegar no versículo 15. É Paulo contando a mesma cena, mas aqui lembra que Atos dos Apóstolos é Lucas escrevendo e Carta aos Gálatas é próprio punho. Tá. Então vamos ali, Paulo, 15, Carta aos Gálatas capítulo 15. Mas quando aprove aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho em minha pessoa,
a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Parti para a Arábia, de lá regressei a Damasco. 3 anos depois, subi... Calma. Então, olha a cena. Paulo está dizendo o seguinte, olha, Deus me separou, né, e nós vimos lá no Atos dos Apóstolos, e quando aprove, ele recebeu o chamado, Sim. Aí que ele disse que imediatamente ele foi para onde? Para Arábia. Nossa. Ele foi para o deserto. E ficou, versículo 18, 3 anos. 3 anos. Ele foi para um retiro. Então ele recebe o querigma, os sacramentos, um pouquinho de catequese, retiro. Partiu. Dá a entender assim, esse período todo toma 3 anos. Ou ele fica 3 anos na Arábia, ou toma 3 anos. E a gente vai saber que pela segunda carta aos Coríntios, que Paulo vai dizer que ele conhece alguém que foi ao terceiro céu. Esse alguém é ele. É um místico. Então, nesse período da Arábia, ele é educado pelo próprio Jesus. Pelo próprio Jesus. A gente vai continuar a carta aos Gálatas e a gente vai perceber que ele é educado pelo próprio Jesus. Muito bem, volta lá para a primeira, segura e volta para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, lá no versículo 20, então, né, voltou da Arábia, agora continua. É assim que a gente vai fazendo, vai intercalando os tempos mesmo. Tá. Imediatamente começou a proclamar para a sinagoga. Então ele volta da Arábia, já bombando, chegando. já vai proclamar o quê? Pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 21. Tomou todos os ouvintes pasmados e diziam: este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram em conselho matá-lo. Estas intenções chegaram ao conhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos, tomando-o de noite, fizeram-lhe descer pela muralha dentro de um cesto. Então, sabe, fizeram aquela Teresa, né? Sim. Fizeram aquela Teresa, desceram ele por um cesto escondido, porque os caras já queriam matar ele. Então os discípulos que estavam em Damasco já conseguiram tirar Paulo de lá. E ele foi para onde? Chegando a Jerusalém. Então, beleza. Ele foi para Jerusalém. Isso, foi para Jerusalém. Volta para o Gálatas, capítulo 1. Vamos ver esse período de Jerusalém. Porque durou esse período dele na Arábia, Damasco, pregando e descendo pelo cesto, tomou 3 anos, tá? Certo. Então, pega o versículo 18 do capítulo 1 dos Gálatas. 18. 3 anos depois subiu a Jerusalém para conhecer Cefas. Cefas. Quem é o Cefas? E fiquei... Quem é o Cefas? Sei o lá, Pedro. O Pedro. Eu sabia que era o Pedro. Pedro? Só ver se você estava esperto. Vai lá. Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Só 15 dias. Depois. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. E isto que vos escrevo. Vos escrevo. Deus me é testemunha, não estou inventando. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Tá. O que tem na região da Cilícia? Sei lá. Tarso. Não faço a mínima ideia. Tarso. Ah, tinha Tarso. Tarso, que é onde ele nasceu, é na região da Cilícia. Então você vê que ele ficou em Damasco. Damasco, vai para o deserto da Arábia, fica 3 anos, volta para Damasco, uma confusão, os caras têm que fugir com ele porque querem matá-lo. Ele vai para Jerusalém, você acha que ele vai ficar muito tempo, ele só ficou 15 dias. E depois de Jerusalém, 15 dias, por algum motivo, que a gente vai ver qual, ele se manda de volta para a terra dele, que é Tarso. Volta para o Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Volta lá. 9. Volta para o Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A gente vai agora aqui, versículo 21. Ah, não, versículo 21 não. Nós vamos aqui no versículo 26. Isso que eu ia falar, que eu marquei aqui. 26. Chegando a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Então, dentro desses 15 dias aí, que ele ficou com Pedro, ele tentou se juntar com os outros discípulos, não os apóstolos, os outros discípulos. Mas ninguém queria, porque ele caçava cristão. Então, versículo 27. Então Barnabé... Apareceu Barnabé. Vai lá. Fazia tempo. Então Barnabé, levando-o consigo, apresentou-se aos apóstolos. Apresentou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e que lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Daí por diante permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém, e pregando determinadamente
destemidamente o nome do Senhor. Falava também e discutia com os helenitas. Helenistas. São o povo grego. Mas estes procuravam matá-lo. Em Jerusalém tentaram matá-lo de novo. Vai. Os irmãos informados disso acompanharam-no até Cesareia e dali o fizeram partir para Tarso. Ou seja, igualzinho está na carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas aí diz que vai a Cilícia. Isso. É que Cilícia é a região onde Tarso fica. Então você viu que em Damasco tentaram matá-lo. Ele vai para Jerusalém, tentaram matá-lo em Jerusalém, mas o fato é, ele só ficou com os apóstolos, só ficou com Pedro 15 dias. E ele só viu Pedro e Tiago, ainda por cima. Volta aos Gálatas, para ver quanto tempo essa história durou em Tarso. Quanto tempo ele ficou em Tarso sumido. Volta aos Gálatas, agora você vai no capítulo 2, versículo 1. 14 anos mais tarde, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé. 14 anos mais tarde, cara. 14 anos mais tarde. Então, é que a gente sabe aqui, se a gente avança aqui no capítulo, volta para o Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos pegar mais detalhes esses 14 anos, uns 2 aninhos antes, aconteceu uma coisa. Vamos ver aqui. Vamos ali no capítulo 12, deixa eu ver, capítulo 13. Deixa eu ver se é o 13. Não, peraí que eu quero ver. Não, capítulo 11, versículo 22. A igreja de Antioquia estava crescendo. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Ou seja, a notícia de que a igreja de Antioquia estava crescendo chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Vai. Enviaram então Barnabé até Então os apóstolos enviaram Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se, vendo a graça de Deus, e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou-o e o levou para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Muito bem. Então, vamos pegar a sequência. Continua? Olha a sequência, então. Saulo recebe os sacramentos de Euquerigma e os sacramentos de Ananias. Parte para a Arábia, para o deserto, fica 3 anos em retiro, volta, vai em Damasco, tenta pregar, tentam matá-lo, fogem com ele. Ele vai para Jerusalém, passa 15 dias, tentam matá-lo, fogem com ele. Mandam ele para Tarso. Ele fica em Tarso uns 10 anos. Uns 10 anos. É um período bem de seminário, né? Nítido, que é um período de seminário. Fica lá os 10 anos, nisso a igreja de Antioquia começa a se desenvolver, os apóstolos mandam Barnabé para a igreja de Antioquia, Barnabé chega lá e fala, nossa, beleza, vocês estão indo bem, não dou conta disso não. Vou buscar um cara que vai dar conta. Vai Barnabé para Tarso, pega o Saulo e agora traz o Saulo de volta 10 anos depois.